De volta aqui no Personalidades, a gente está no Hotel Morro dos Conventos e a gente já quer agradecer ao perito, a esposa dele, a Natália, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui em Araranguá para a nossa conversa com o Jonas Schilling, que está aqui. E antes eu tenho que falar do Salão Visual. O Salão Visual é quem faz o meu cabelinho, não? Faz as minhas unhas. Um beijão para Lu, para Luana, para Daisy. E o Salão Visual tem atendimento desde maquiagem a depilação. E a Lu é uma especialista em química. Seja para clarear o cabelo, seja para escurecer, inclusive os meninos que precisam fazer assim, de repente, umas luzes invertidas, sabe o que é? Não precisa pintar o cabelo não, bobinho. Tu faz umas mechinhas invertidas e vai disfarçando, não fica aquele pretão assim, aquela coisa vai avermelhando, não. A Lu sabe o que faz. Na entrada do Arroio do Silva, passando a primeira rótula à direita, tá aqui o númerozinho do telefone dela, Salão Visual é o meu salão. Voltando então, aí como é que a gente chegou a este livro? A gente não, tu, né? Porque é uma compilação de histórias, eu comecei a ler, mas eu ainda estou no comecinho. Deixa eu mostrar aqui. É uma compilação de histórias? Na verdade, um dia eu parei para pensar, eu tenho que fazer um registro da minha vida, das minhas aventuras, que se a gente começar a colocar no papel propriedades que eu visitei, localidades, países, gera uma história só no visitar, né? Que países tu já visitou? Eu já estive em quase todos os países da Europa, América do Sul, América Central e Estados Unidos. Não sobrou nada? Você não foi para a África, então? Fui para a África. Estive no Marrocos, na época estava em alta o vírus Ebola, isso para mim foi frustrante, porque depois de atravessar o mar Adriático e chegar na África e não conseguir continuar a minha aventura, foi frustrante. Tu consegue dizer um país que mais te impressionou? Ou uma cidade? Olha, eu acho que cada um tem a sua beleza particular, sabe? A sua particularidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas a título, eu creio assim que de glória, né, para minha carreira, pela minha busca, foi os Estados Unidos. E uma localidade em especial foi o estado de Utah, a região de Utah. Porque o meu primeiro contato com televisão, muito novo, quando eu assisti pela primeira vez aquela forma quadrada com aquela cor preta e branca, eram da época dos filmes de faroeste. Então eu acredito que não tem como, né? Principalmente nós, com a nossa idade, a gente não precisa falar de idade, tudo bem, mas... Com a tua idade, tu não me acrescenta nesse negócio. Se a gente for ver... Eu não vi televisão preto e branco, viu? A minha era colorida, ela era alaranjada por fora. Aquele plástico 3 cores, né? Mas não quis te interromper. Continuando, aí tu via os filmes e a televisão... Isso marca, isso fica, né? Eu acho que se a gente for ver os Estados Unidos, eles têm uma coisa que é mágica, que é a questão marketing. Eles são muito bons nisso. Eles sabem fazer a gente sonhar, né? São peritos nisso. São peritos então, por que marcou depois de eu estar lá? Eu vi que eles conseguem transformar pedra e cactos de um deserto em um lugar maravilhoso. Eles conseguem te vender isso. Quanto tempo tu levou para escrever o livro? 30 a tua dias. parte? 30 dias? Isso, na verdade, a transformação levou 30 dias. Porque daí você tem que pegar os personagens, trocar de nome, e você tem que colocar, já que vai ser uma obra de ficção, criar já uma maneira de transformar também em roteiro. Porque eu adoro televisão, adoro cinema, eu adoro... Então eu já imaginava escrever num sistema de roteiro mesmo, para ficar fácil até uma adaptação posteriormente. Então tu tens até uma sugestão assim de talvez transformar isso num filme. Sim, esse é o meu segundo passo. Se tu pudesse escolher um ator no mundo inteiro para fazer o papel de Jonas, quem tu escolheria? Eu acredito que ele é catarinense. Não, quem? Que é o Hubert. Ah, é verdade, tem até uma semelhança. Como tu és humilde, né?
Ele é esperto. E como é que tu escolheu essa capa? Foi tu que escolheu? Nós tínhamos uma ideia assim, né, de capa já. Nós pegamos, a gente entrou naquela fase da colagem. Então nós fomos com fotos e fazendo colagens sobre ela, colagens. Vários trabalhos ficaram bonitos, mas ele tinha assim aquele apelo turismo, como se você estivesse vendendo um folder, né? E porque a agência ela sabia que eu queria trabalhar a imagem da região para ajudar a região. Essa foto aqui, por exemplo, ela é exatamente onde? Ela é o Cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional Só do quero Parados da Serra. lembrar que o Cânion Itaimbezinho, essa parte de baixo toda fica em Praia Grande, minha cidade natal e tal. Verdade. E aqui também. E tudo essa beleza toda, essa coisa extraordinária, tá aqui. Bem ao nosso lado. Tu falou em televisão e tu acabou encontrando aqui na nossa região essa tua paixão pelo montanhismo, por estar com a natureza e também tá agregando teus valores a um projeto que é da TV Araranguá também, que está sempre valorizando o que é nosso, que é o projeto Caminho dos Cânions, que é do nosso amigo Gica, que a gente já manda um beijo para ele, que está sempre nos ajudando, e o Flavinho também. E tu acabou entrando nesse grupo, assim. Como é que tá esse trabalho? O Caminho dos Cânions é um programa bem revolucionário. Aliás, ultra revolucionário na nossa região, que eu penso que o Caminho dos Cânions não só é algo que mostra nossas belezas, mas que nos dá uma consciência do que a gente tem aqui e que vai para o mundo inteiro essas imagens. É uma responsabilidade bem grande, né? Qual é a tua participação no programa? Bom, atualmente eu estou participando junto com a equipe da parte, o gerenciamento dos riscos de externa, né? Gravações externas. Que se a gente for ver, a gente acaba entrando às vezes num barco que a gente tem que cuidar para ver se não é um barco furado. E eu percebo assim, a gente está falando da questão segurança, né? Porque eu já tinha participado de outras gravações de outras emissoras em que eles não tinham essa preocupação que nem o A Caminho dos Cânions está tendo, da segurança da equipe. Então, em outras gravações que eu participei, eu percebi que alguns convidados, né, para o programa trouxeram seus próprios equipamentos, os equipamentos não foram checados, tanto apresentador como convidados arriscando a vida em prol de umas imagens e você não poder opinar. Então, na minha primeira participação como convidado, numa gravação no Cânion Fortaleza, o breve tempo de convivência com eles, eu já percebi que eles estavam preocupados com o todo. Eles perguntavam sobre informações gerais, sobre segurança, sobre a natureza do local. Sempre que a gente disse, infelizmente nós temos que voltar, eles sempre atenderam com profissionalismo. E posteriormente veio o convite para participar de outras gravações. A gente cuidou mais da questão segurança. O programa está cada vez sendo mais aventureiro, né? Exatamente. Cada vez indo mais longe, mais onde ninguém esteve. E essa é a parte que aquele aventureiro de poltrona está precisando. Então a gente está vendo que através dos e-mails que estão enviando para a gente percebe assim que essas pessoas estão vendo na telinha o que a gente está fazendo e passando para eles, o que eles gostariam de estar fazendo, mas já é uma forma de alento. Eles poderem, pelo menos, assistir aquilo, se sentir parte daquilo. Tu tem uma formação em resgate também? Sim. A minha área eu sou profissional de educação física, só que eu tenho a minha credencial do Conselho de Educação Física está escrito embaixo, montanhismo. Então eu sou o número 1 do registro do Conselho de Educação Física no registro montanhismo. Porque hoje a educação física ela pega a parte de esporte, então tem as suas especializações. E vamos supor, tem a área de taekwondo, tem a área de natação, tem a área... E hoje você se especializa naquela determinada área, vai na sua credencial, a sua especialização, a área que você mais domina.
Então isso foi num reconhecimento do Conselho via Federação Gaúcha de Montanhismo, que eu sou um dos fundadores. Então eu acho legal isso. E dentro do montanhismo existe várias especialidades. E depois trabalhando em grandes companhias, até por exigência das companhias, eu tive que fazer cursos de especialização na área de emergência. E hoje tu tá morando em Jacinto Machado e tá construindo uma pousada, é isso? Sim. Fala um pouco pra gente. A gente tem esse projeto há 10 anos. Nós tínhamos comprado uma outra propriedade que ela acabou se tornando uma reserva ambiental, porque a gente viu que a proposta que a gente estava fazendo para o turismo aventura e de natureza, aquele local ele era muito bonito para visitação, não para permanência, para ficar hospedado lá dentro. Porque é uma espécie de um santuário. Então, você construir algo, como é que você vai gerenciar esse impacto ambiental? Querendo ou não, só nossa presença já é um impacto ambiental. Então, se você vai fazer uma construção, por mais bioconstrução que ela seja, não adianta. A gente está se enganando e querendo enganar quem, né? Principalmente depois que nós percebemos que ele é um corredor verde. Ele se tornou um corredor verde. A gente começou a monitorar alguns macacos bugios e eles passavam por ali. Então era a rota deles. Nós seríamos intrusos. Então nós acabamos adquirindo uma outra propriedade, que embora tenha bastante área verde, mas ela tem uma área já trabalhada com agricultura e questão também de visual, A pousada já está funcionando? Ela está em construção ainda. Tá. E tem previsão de 60% da obra. Né? Vai ficar para o ano que vem, assim, começo do ano que vem? Se tudo ocorrer bem, sim. Eu acredito que março, abril do ano que vem. O que é mais perigoso? A força da natureza ou a fraqueza dos seres humanos? Fraqueza dos seres humanos. Por quê? Se a gente for ver, a gente tem várias fraquezas. Eu acredito que a fraqueza número 1 é achar que nós somos mais importantes do que a natureza. Acho que a fraqueza número 1 está aí. Por quê? Vamos falar na questão montanhismo, então. Já que é esporte, natureza, isso mexe muito com o teu emocional. Você está quase chegando no topo do Everest. Você treinou, você está equipado e tal. O que vai fazer a diferença entre a vida e a morte se a gente tirar o aspecto natureza? A sua decisão de voltar ou continuar. Dos mais de 200 corpos hoje abandonados no Everest, se você for ver a história deles, está muito relacionada ao não voltar, não querer voltar. E isso, às vezes, o querer voltar não quer dizer que você está desistindo daquela frase da atitude de determinação. O atitude de determinação está aí também em saber a hora certa de voltar, de parar. Tu já perdeu amigos assim? Já perdi amigos tanto na área esportiva como na área profissional de resgate. E como é que tu se sente quando tem uma perda assim? Eu acredito assim, ó, que não só eu, mas todos os outros pensam, você está perdendo parte de você. Porque fica difícil explicar para a sociedade essa perda. Em que sentido? Pô, mas você não prega tanto que isso é seguro? Então, por que aconteceu isso? Principalmente quando acontece isso, como aconteceu recentemente com um dos meus melhores amigos dos Estados Unidos, em que eu estive com ele, a gente treinou, a gente festejou a minha despedida, eu recebi prêmios e presentes, e um belo dia você não consegue mais comunicação com essa pessoa, e o que houve, o que aconteceu, ele não responde mais e-mail, e aí tem aquela velha história. Como que se busca alguém hoje? Vai na internet, coloca o nome da figura. Só que se eu soubesse que o impacto seria tão devastador em fazer esse tipo de busca, você colocar o nome do seu melhor amigo ali, e a primeira foto que aparece, a primeira imagem que aparece
é um emblema da polícia de Las Vegas com uma tarja preta. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que ali já é um coice de mula, né? Então, e depois você vê a quantidade de matérias e imagens correlacionadas e aquilo para você é uma bomba. Eu sou muito sentimental nessa questão humana. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Goodbye. Quando eu trago alguém para baixo das minhas asas, meu amigo, eu protejo de tal forma que ele faz parte de mim, sempre. Mas tu estás falando, eu estou aqui pensando, não é uma dicotomia tu valorizar tanto a vida não só tua, mas num todo, e tu praticar um tipo de esporte que tu coloca em risco a tua própria vida sempre, me parece um desafio à própria vida. Me parece que tu está buscando isso. Tu tá desafiando a natureza? Tu tá desafiando a tua vida? O que tu tá fazendo? Me parece uma busca pela perda da vida. Eu acredito assim, que essa colocação não está errada. Ela está correta, porque embora tenha um outro ponto de vista, mas se a gente for ver, a gente tem que começar a olhar também com os olhos dos outros. E eu acho que a melhor forma da gente começar a perceber o nosso entorno através dos olhos dos outros é quando a gente tem um filho. A gente começa a perceber que o cuidado com a nossa vida, ele começa a ser redobrado. A gente passa a viver de uma forma não só para a gente, mas viver também para os filhos, para a família, porque às vezes a gente é um pouco egoísta, né? Que é ir atrás da aventura, do prazer, da adrenalina e tal. Tentei parar, eu não vou mentir. Eu já pensei em largar disso. Só que um dia eu pensei o seguinte, mas como é que vai ficar a minha relação com a minha história? Uhum. As pessoas do meu entorno que me conhecem desta área. Foi o que fez eu aprimorar mais as técnicas. Eu buscar mais aquele ponto de interrogação e que me tornei uma pessoa conhecida no meio de técnicas verticais, de resgate, esporte, que é a parte mais crítica da coisa, e não só a parte apaixonada, a parte maravilhosa, tipo assim, ser iludido pela cor do equipamento, pelo tilintar daqueles mosquetões pendurados no cinto e tal, que tem gente que é apaixonada por isso. Parece uma tara. Põe aquele cinto de escalada, se acha um Robocop, entendeu? Nada me atinge, mas não é isso. Mas quando tu vence um desafio, assim, autoimposto, né? Tu desbravou tal lugar, tu sente essa adrenalina, esse teu prazer, a humildade frente a tudo aquilo ali, tu se sente humilde diante de todo aquele poder da natureza, ou tu se sente poderoso porque tu venceu um desafio? Na verdade é assim, cada cabeça tem uma resposta. Se você pegar 10 montanhistas, cada um vai ter uma resposta diferente, nenhum tem uma igual. Então, eu próprio já procurei várias vezes essa resposta. Tu não sabe a que resposta? eu estou fazendo aqui. Tá. Principalmente na hora do perigo. Do perigo. Por exemplo, estive na Patagônia em uma escalada em 98, em que eu era responsável por 3 militares fazendo curso comigo. Eram meus alunos, então a responsabilidade é maior ainda. Então tem toda uma corporação que acreditou no seu profissionalismo para transformá-los em profissionais de montanha. Um treinamento que era para ser teórico se tornou realidade. Eram 2 dias de sobrevivência no gelo. Passou para 6. Ai, que ótimo. Então ali eu comecei a pensar bem, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisaria disso. Eu poderia, por exemplo, preparar um treinamento até aquela fase e repassá-lo ele para frente. Pensava o seguinte, por que eu tenho que estar passando por tudo isso? Aí eu pensei, é um pouco de ganância, tipo,
eu tenho que mostrar para os demais que eu sou apto como instrutor até a fase 4 do treinamento. Por que isso? Eu não poderia praticar a fase 4 como um hobby, como uma válvula de escape e tal. Não, eu tenho que levar minha equipe toda. Isso me ajudou de que forma? A regra número 1 para equipes de resgate é primeiro eu. Primeiro eu. Depois, a minha equipe. Em terceiro lugar, a vítima. Isso é uma coisa que, se você falar próximo a familiares, né, de vítimas ou de pessoas que foram atendidas, foram salvas, eles acham meio estranho. Ah, mas eu achei que bombeiros, profissionais de resgate, eles colocassem a vida do socorrido em primeiro lugar. Mas tu não pode socorrer se tu estás precisando de socorro. Exatamente. Alguns ainda pensam assim. Só que isso tem que mudar. A gente está chegando no final da entrevista, o que é uma pena. Eu acho até que estava brincando, a gente devia fazer uma minissérie de tantas histórias que tu tem. Tomara que tu possa passar todo esse teu conhecimento pra gente. Acho que não é por acaso também tu tá aqui. Eu acho que é um encontro muito interessante, até irônico, de ti, a tua família, né, a tua mãe e teu irmão estão sempre juntos contigo, com o grupo da TV Araranguá. Acho que se completou, assim, muitas coisas. Queria agradecer muito essa entrevista, foi muito bom conversar contigo e tuas palavras finais. Legal, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que para tudo na vida a gente só cresce se existe a oportunidade. Queria agradecer também a equipe, a Caminho dos Canyons, que me acolheu, porque, embora muitos não sabem, mas eu estava precisando muito disso, de espaço, porque assim como eu estou correndo atrás de mostrar o que o Brasil tem e que poucos conhecem, até poucos brasileiros conhecem, eles, a equipe do A Caminhos dos Canyons, tem o mesmo sentimento que eu estou tendo. Então eu acho assim, que essa afinidade foi o que resultou em nós estarmos hoje trabalhando na mesma equipe. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe. Eu tenho 2 perguntas que eu tenho que fazer. Primeiro, que é possível a gente conhecer, desbravar lugares e viver momentos maravilhosos de integração com a natureza sem estar correndo grandes riscos. É possível uma pessoa tipo eu, assim, que tem medo de altura, mas que vai lá, que conhece, que é legal. É possível fazer isso aqui na nossa região. Senão a gente está falando muito de perigo, as pessoas, eu já não vou mais. É possível fazer um passeio, Sim. Uma excursão que seja totalmente, que esteja dentro de uma segurança. Desde que a pessoa não seja tão inocente, né? Porque ela tem que ver o seguinte, não, mas lá tem corda. Quantas cordas? Tem que ser no mínimo 2 pelo padrão internacional, né, de segurança. Mínimo 2. O equipamento é certificado? A pessoa que está ali se dizendo um instrutor é realmente um instrutor ou é só um aventureiro? Porque uma coisa é você fazer uma aventura, você está se arriscando. Agora, quando já põe no coletivo isso, a responsabilidade ela não só dobra, Começa não. o livro falando sobre Exatamente. isso também. E uma última pergunta que eu tenho que fazer, porque eu conheci o Jonas e na realidade a gente se viu rapidamente na TV e depois a vez seguinte que eu encontrei, ele já estava com a Dona Maria, que é a mãe dele, com o irmão dele, com o Fernando. Tem mais 2 irmãs, como é que é o nome delas? Adriana e Luciana. Adriana e Luciana. E essa proximidade dos 3 é muito interessante. É muito interessante. É muito bonito de ver, na realidade, sabe? Tu Obrigado. Com eles. Principalmente com a tua mãe. E eu penso que muito da tua coragem vem dessa mulher, né? Que sobreviveu a tantas dificuldades, muitas vezes sozinha, sem poder dividir com vocês, mas que ela segurou aquela corda com muita firmeza. Com certeza. Não é? Acertou. Querido, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima semana com outra grande personalidade. Tchau, tchau.